Bom, muito bem. Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões de porcentagem. Questão 1 diz o seguinte: Daniela foi contemplada em um programa de inclusão educacional por meio do qual obteve um desconto de 60% das mensalidades de um curso. A mensalidade integral deste curso é de R$ 936. Dessa forma, qual será o valor da mensalidade paga por Daniela? Certo? Então, Daniela obteve um desconto de 60%, certo? Sobre o valor total. Bom, então, se ela obteve esse desconto de 60%, ela ainda vai pagar 40% do valor integral do curso, correto? Aí veja. Bom, eu posso dizer o seguinte, que os R$ 936 correspondem a 100% do valor do curso, certo? Então eu quero saber qual o valor X que corresponde a os 40% que Daniela vai pagar, certo? Bom, então eu vou resolver isso resolvendo essa regrinha de 3, tá? Olha só, x vezes 100, 100x, isso tem que ser igual a 936 vezes 40. Vamos fazer aqui um rascunho, ó. 936 vezes 40. 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 9, 0. Agora, 4 vezes 6, 24, vem 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vem 1, 4 vezes 9, 36, 36 com 1, 37, certo? Bom, somando, eu tenho o seguinte, olha só, 0, 0 mais 4 é 4, 0 mais 4 é 4, e vou baixar o 7 e vou baixar o 3. Então, 936 vezes 40, 37.440. Ok? Bom, 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x vai ser igual a 37.440 dividido por 100. Olha só, posso cortar um 0 no numerador e um 0 no denominador. Daí eu fico com x sendo igual a 3.744 dividido por 10, certo? Ou seja, x vai ser igual a 3.744 dividido por 10 vai dar 374,4, certo? Então, Daniela vai pagar R$ 374,40, alternativa A, certo? Próxima questão. Na próxima questão, ele diz o seguinte: uma pessoa pagou 20% de uma dívida. Aí ele continua: se 4.368 correspondem a 35% do restante a ser pago, então a dívida total era... Bom, para fazer essa continha a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, eu vou ter que 4.368 correspondem
a 35%, certo? Do restante a ser pago. Então eu quero saber primeiro qual o valor y que corresponde ao restante que falta ser pago, ou seja, aos 100%, certo? Agora note o seguinte, esse valor y é o restante a ser pago, tá? Esse 100% é os 100% do valor y e não 100% da dívida total, ok? Bom, então, ó, veja só, eu vou resolver aqui multiplicando meios por extremos, certo? Uma regrinha de 3, então eu vou ter y vezes 35, 35y, isso sendo igual a 4.368 vezes 100, eu tenho 436.800. Aí veja, 35 que está multiplicando vai passar dividindo, daí eu fico com y sendo igual a 436.800 dividido por 35, certo? Tudo bem? Bom, fazendo o rascunho, eu vou ter o seguinte, olha só. 436.800 dividido para 35. 43 dividido para 35 dá 1. 1 vezes 35. 35 para 43 faltam 8. Vou baixar esse 6. Aí eu tenho 86 dividido para 35. 2. 2 vezes 35. 70. 70 para 86. Faltam 16. Baixo 8. Fico com 168. 168 dividido para 35. 4. 4 vezes 5 é 20. Vem 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, 140 para 168. Faltam 28. Vou baixar o 0. Daí eu fico com 280 para dividir para 35. Isso vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Vem 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 280 para 280. Nada. Baixo 0. 0 dividido para 35. 0. Ou seja, o meu resto é 0. Então, cheguei à conclusão que o restante da dívida a ser pago é de 12.480. Ok? Tudo bem? Muito bem. Depois disso, eu quero saber, certo? O valor total da dívida, tá certo? Bom, esse y que eu descobri foi o restante a ser pago após eu pagar 20%, certo? Ou seja, eu posso afirmar que 12.480 correspondem a 80% dessa dívida. Por quê? Porque se eu paguei 20% e ainda restaram 12.480, ou seja, restaram 80% da minha dívida. Então eu quero saber qual é o valor X que corresponde a 100%. Certo? Então, vou resolver a regrinha de 3, tá? Olha só. X vezes 80. 80x tem que ser igual a 12.480 vezes 100, certo?
Isso vai me dar o seguinte, olha só. 1.248.000, ok? Bom, esse 80 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu fico com x sendo igual a 1.248.000 dividido por 80. Posso cortar um zero no numerador com um zero no denominador, ou seja, o meu x vai ser igual a 124.800 dividido para 8, ok? Tudo bem até aqui? Bom, então vamos fazer um rascunho para fazer essa divisão, olha só. (124.800) dividido por 8. 12 dividido para 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Para 12, faltam 4. Abaixo 4. 44 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 44, faltam 4. Baixa o 8. 48 dividido para 8, 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, não falta nada, certo? Sobraram 2 zeros, tá? Eu acrescento 2 zeros. Então, cheguei à conclusão que a dívida total era de 15.600 reais, certo? Alternativa B. Bom, próxima questão. Manuel compra 100 caixas de laranja por R$2.000. Havendo um aumento de 25% no preço de cada caixa, quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia? Muito bem. Veja só. Se ele compra 100 caixas por R$2.000, então cada caixa tem um preço de 2.000 dividido por 100. Posso cortar um zero no numerador, um zero no denominador, outro zero no numerador e outro zero no denominador. Ou seja, eu chego à conclusão que Manuel paga R$20 por caixa, certo? Bom, então eu vou dizer que uma caixa custa R$20, isso equivale a 100%, certo? Eu quero saber um valor X que vai equivaler a 125%, certo? Porque houve um aumento de 25%, certo? Por resolver isso, tá? Ó, veja só, resolvendo a regra de 3. 100 vezes x, 100x, isso é igual a 20 vezes 125, vou fazer aqui um rascunho, ó. 125 vezes 20, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1, 0. 2 vezes 5, 10, vem 1, 2 vezes 2, 4, com 1, 5, 2 vezes 1, 2. Somando, eu vou ter 0, 0, 0 mais 5 é 5, e baixo 2. 2.500. Bom, 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x é igual a 2.500 dividido por 100.
certo? Vou cortar um 0 no numerador, um 0 no denominador. Mais um 0 no numerador, outro 0 no denominador, certo? Ou seja, x vai ser igual a 25 dividido para 1, 25. Ou seja, cada uma das minhas caixas, após o aumento de 25%, vai passar a custar R$25. Ok? Tudo bem? Bom, agora que eu sei quanto custa cada caixa após o aumento, eu preciso saber quantas caixas eu consigo comprar com a quantia de R$2.000, certo? Então eu vou ter 2.000 dividido pelo novo preço da caixa, que é R$25. 200 dividido para 25, 8. 8 vezes 5, 40. Vem 4. 8 vezes 2, 16 com 4, 20. 200 para 200, não falta nada. Baixa o 0. 0 dividido para 25 é 0. 0 vezes 25, 0. Para 0, não falta nada. Então, conclusão, após o aumento de 25% e com a quantia de R$2.000, eu consigo comprar 80 caixas de laranjas, certo? Tudo bem? Próxima questão. A questão 5 diz o seguinte: o preço de um aparelho elétrico com um desconto de 40% é igual a R$60. Calcule em reais o preço desse aparelho elétrico sem este desconto. Bom, se com um desconto de 40% esse aparelho fica por R$60, isso quer dizer o seguinte, veja só, que eu estou pagando R$60 e isso equivale a 60% do preço do aparelho, não é verdade? Se com um desconto de 40% ficam R$60, então estou pagando 60%. Então eu quero saber o valor X que corresponde a 100%. Ok? Bom, para resolver isso aqui, vamos multiplicar meios por extremos. 60 vezes x, 60x. Isso tem que ser igual a 60 vezes 100, 6.000. Então, o 60 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x vai ser igual a 6.000 dividido por 60. Posso cortar um 0 no numerador, um 0 no denominador. Vou ficar com o x sendo igual a 600 dividido por 6. Ou seja, x é igual a 100. Certo? Questão bem tranquila. O preço do aparelho elétrico era de R$100. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, ele diz: num grupo de 400 pessoas, 30% são homens e 65% das mulheres têm mais de 20 anos. Aí a pergunta é: quantas mulheres ainda não comemoraram o 20º aniversário? Bom, primeiro ele diz: das 400 pessoas, 30% são homens. Então eu tenho que 70% das pessoas são mulheres. Então, 400 corresponde a 100% desse grupo de pessoas. E eu quero saber qual é o valor X que corresponde aos 70%, que é a quantidade de mulheres, certo? Bom, resolvendo, ó, eu vou ter o seguinte, ó: x vezes 100, 100x tem que ser igual a 400 vezes 70.
4 vezes 7, 28. Acrescento os 3 zeros. Fico com 28.000. 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, eu vou ficar com 28.000 dividido por 100. Posso cortar um zero no numerador, zero no denominador. Novamente, ó, eu corto um zero no numerador, zero no denominador. Fico com x sendo igual a 280 dividido para 1, 280. Então, cheguei à conclusão que nesse grupo de pessoas tem 280 mulheres. Certo? Bom, feito isso, eu vou para a segunda parte da pergunta. Ó. Ele diz: 65% das mulheres têm mais de 20 anos. E eu quero saber as que não fizeram o 20º aniversário, ou seja, as que têm menos de 20 anos. Se 65% tem mais de 20 anos, então eu vou ter que 35% das mulheres ainda não tem 20 anos. Então, eu sei que, olha só, 280 corresponde a 100% das mulheres desse grupo, certo? E eu quero saber um valor y que corresponde aos 35% das mulheres que ainda não têm 20 anos, certo? Bom, então, resolvendo a regra de 3, eu vou ter y vezes 100, vai me dar 100y, isso sendo igual a 280 vezes 35, vou fazer aqui no rascunho, olha só, 280 vezes 35, certo? Olha só, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, coloco 0, vem 4, 5 vezes 2, 10, com 4, 14, certo? Depois, eu vou ter o seguinte, olha só, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, coloco 4, vem 2, 3 vezes 2, 6, 6 com 2, 8. Somando, eu tenho o seguinte, ó, 0, 0, 4 mais 4, 8, 1 mais 8, 9. Então, eu fico com 9.800, certo? Bom, 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, y é igual a 9.800 dividido para 100. Posso cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Então, fico com y sendo igual a 98 dividido para 1, 98, tá? Então, conclusão, 98 mulheres têm menos de 20 anos, certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, a próxima questão diz o seguinte: em uma prova de triatlo compreende 3 etapas: natação, ciclismo e corrida. Em uma dessas provas, dos 170 atletas que iniciaram a competição, 10 abandonaram na etapa de natação. Então, primeira etapa, dos 170 desistiram. Então, 170 menos 10, 160. Então,
para a segunda etapa só foram 160 atletas. Segunda etapa, ok? Bom, então se 25% desistiu na segunda etapa, significa o seguinte, que dos 160 que terminaram a primeira, apenas 75% continuou e terminou a segunda etapa. Então eu vou ter o seguinte, 160 vai estar para 100%, e eu desejo saber qual o valor X que está para 75%, que foi a porcentagem de atletas que terminou a segunda etapa, a etapa do ciclismo. Que é a porcentagem de atletas que terminou a segunda etapa, a etapa do ciclismo. Bom, então resolvendo eu vou ter x vezes 100, 100x, sendo igual a 160 vezes 75, vou fazer aqui no rascunho, ó, 160 vezes 75, isso vai dar o seguinte, olha só, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6, 30, coloco 0, vem 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8, certo? Agora, eu tenho o seguinte, ó, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42, coloco 2, vem 4, 7 vezes 1 é 7, com 4, 11. Somando, eu vou ter 0, 0, 8 mais 2, 10, vem 1, 1 mais 1, 2 e baixo 1. 100x é igual a 12.000, certo? Tudo bem? Bom, 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, x é igual a 12.000 dividido por 100. Posso cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador, ou seja, meu x vai ser igual a 120 dividido para 1, 120, certo? Ou seja, 120 atletas terminaram a segunda etapa. Tudo bem? Muito bem. Terceira etapa. Dos 120 que terminaram a segunda etapa, 20% desistiram na terceira etapa. Então, se 20% desses 120 desistiram na terceira etapa, então 80% continuaram a terceira etapa que tinha a corrida, certo? Então eu vou dizer que 120 está para 100% dos atletas que começou a terceira etapa. E eu quero saber o valor Y, que corresponde aos 80% que terminaram a terceira e última etapa. Ou seja, eu vou resolver a continha, ó. Y vezes 100, 100y, isso tem que ser igual a 120 vezes 80. Vamos fazer o rascunho, ó. 120 vezes 80, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Agora, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2, 16, vem 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Somando, eu vou ter 0, 0, 6, 9. Então, vou ter 9.600. Então, 100 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, y é igual a 9.600 dividido para 100. Posso cortar 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador. Daí eu fico com
y sendo igual a 96 dividido para 1, 96, certo? Então, terminaram a terceira etapa, 96 atletas, certo? Bom, a pergunta era, quantos atletas terminaram a corrida? Então, resposta, certo? 96 atletas. Certo? Tudo bem? Bom, com isso a gente termina a resolução de mais uma lista de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.